perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é psicólogo clínico e, mesmo sem intenção, tornou-se um especialista na área da sexualidade. Dá aulas sobre o tema, já escreveu vários livros e colabora regularmente com a comunicação social. O convidado de hoje fala livremente e sem preconceitos sobre um tema que para muitos portugueses ainda é um tabu. O convidado do Conversas com Vida é Quintino Aires, psicólogo clínico. Olá, muito obrigada por ter aceito este convite do ETV. O Quintino nunca teve intenção de enverdar por esta área da sexualidade, mas acabou por ir lá parar um pouco sem querer. Como é que foi esta história? Sempre sem querer, Marta, sempre sem querer. Em termos clínicos, porque foi a forma de eu ser contratado para o meu primeiro emprego. Em 89, no Hospital Militar. Eu estava na neurocirurgia, a urologia ia abrir uma consulta de disfunção erétil e a possibilidade, ao terminar o meu estágio, ser contratado como profissional era integrar também essa consulta. E, aliás, não vem por acaso, porque durante o último ano do curso e no estágio era necessário que a psicologia preparasse o dossiê juntamente com a urologia, para aí fora, e tinha sido eu a fazê-lo. Mas, portanto, não era intenção absolutamente nenhuma. Na faculdade, a mesma coisa. E nessa altura, ainda no Hospital Militar, dava consultas de sexualidade a militares? Sim. São pessoas mais fechadas do que os outros homens? Na primeira consulta, sim, portanto, mas eu estava no final dos anos 80, princípio dos anos 90 e, portanto, os temas da sexualidade ainda eram tratados com mais cuidado do que são hoje. E, portanto, a primeira consulta, a segunda, e depois percebiam que estavam a trabalhar com profissionais e que havia ali alguns assuntos importantes até para o bem-estar psicológico deles e que se podiam tratar, mas sem dúvida que sim. Quando começou a dar aulas nesta área, também foi um pouco por acaso? Foi porque, na altura, no departamento em que estava a dar aulas, o que sobrava ficava um bocadinho para mim, isso é verdade. E quando surge a cadeira de sexualidade e sexologia clínica, eu penso que nem foi tanto pela experiência do Hospital Militar e pela experiência depois em privada também. Foi mais, esta cadeira precisas preencher o número de horas e a tua. E, portanto, eu na altura ainda não era doutorado e, portanto, tinha que aceitar as matérias que me eram atribuídas. E quando começou a dar aulas nessa altura, como é que era a receptividade dos alunos? Quando falava em assuntos próprios da sexualidade, ainda ouvia aqueles risinhos por parte dos alunos de embaraço? Naturalmente. Até porque eu não sei se a nível da licenciatura outras licenciaturas já tinham, portanto era alguma coisa nova também. Já estamos a falar alguns anos atrás. Mas eu começava a primeira aula, isto era uma cadeira do terceiro ano e os alunos normalmente já tinham tido aula comigo também no primeiro. E, portanto, mais ou menos já tínhamos alguma relação. Mas a primeira aula dizia-lhes que íamos falar de um tema que provocava riso, que mexia connosco, tinha muitos tabus, algumas palavras iam-nos atrapalhar com qual era o termo que usámos e só ia funcionar se eles se sentissem à vontade. Para quando se atrapalhassem, rirem à vontade, quando não soubessem o termo, pudessem utilizar a palavra que conheciam, que eu provavelmente depois sabia, porque normalmente iria conhecer essa palavra e podia ajudá-los dando o termo técnico, portanto, para se sentirem à vontade. E acho que esta primeira conversa, na primeira aula, ajudava a que depois as coisas corressem mais ou menos bem. E depois, a partir daí, até começar a ser convidado por vários órgãos de comunicação social para essas participações. Foi tudo muito rápido ou houve ainda foi um tempo. As primeiras participações regulares na comunicação social foi um programa que a SIC tinha à tarde com a Fátima Lopes, mais ou menos ao mesmo tempo. E também o Júlio Magalhães tinha na TVI uma coisa sobre a informação e havia aspectos do comportamento que eles me convidavam para comentar. Na sequência, na altura, alguns jornalistas do Independente tinham passado para a televisão e como eu fazia algumas leituras de artigos deles mais na área de comportamento, depois acabaram por me convidar também. E a seguir há um programa na SIC Mulher, o programa da Ana Marques, que é o Belas em Marte, que resolve ter uma rubrica às quintas-feiras sobre afetos e sexo, e aí a primeira participação regular especificamente sobre estas áreas do sexo e das relações entre adultos. E hoje ainda é um desafio falar sobre sexo? É sempre um desafio, até porque é necessário ter a consciência de que, e ter sempre presente que se está a falar de um assunto que é feliz a 99,99% dos portugueses. Estamos a falar de um assunto em que 99,99% dos portugueses
se pensa tranquilo a falar e conhecedor da matéria que vamos falar. E é necessário não ofender, não magoar, mas, sobretudo, é necessário não ter nenhum pudor naquilo que se está a falar. Porque se tivermos algum pudor, então, em vez de estarmos a contribuir para o desenvolvimento, estamos a prejudicar e, portanto, deve evitar-se. Então é sempre um desafio. Estamos a falar de um assunto que está na origem da vida, desde os primórdios da humanidade. Quantos mais séculos é que vamos precisar para falar dele com naturalidade? Pois eu penso que ainda vamos precisar de alguns, porque de facto ainda vivemos rodeados de muitos tabus. Vimos evoluindo, não é? E graças a um grande homem de Estado que nós tivemos à frente do nosso país, o engenheiro José Sócrates, conseguiu-se dar um pulo muito significativo, respeitando o casamento com a medida que ele conseguiu assumir, que foi a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque, na minha opinião, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo reformula completamente o entendimento do casamento. Ou seja, faz-se finalmente o corte de uma concepção de casamento que serve para uma organização económica e de servilismo da parte da mulher em relação ao homem, para que a relação entre os dois já não seja para procriar e para organizar a economia, mas para promover o desenvolvimento afetivo de cada um deles. E esse passo já se deu, não é? Mas ainda hoje há uma ligação muito grande entre casamento e Igreja Católica. Sim, na cabeça dos portugueses. Na cabeça dos portugueses. Eu penso que muitas vezes são mais os portugueses a ir à procura de argumentos dentro da doutrina cristã católica para as dificuldades em lidarem com as situações da sexualidade do que propriamente a Igreja a impor. Não é? Mas, de alguma forma, a doutrina católica e cristã ainda coloca alguns tabus às relações sexuais. Sim, mas quando nós começamos a falar, quer com padres, quer com bispos, pessoas dentro da Igreja Católica, outras pessoas que estão muito envolvidas também com aquilo que vai acontecendo, percebemos que há um duplo discurso. Há um discurso quase oficial, mas depois há a forma de lidar com a vida onde se oferece alguma tranquilidade. Há situações terríveis ainda e mesmo se pensarmos na sexualidade de uma forma mais alargada, até uma categoria mais afetiva ou sexual. Ainda muito recentemente, são mesmo poucos anos, uma paciente minha que resolve, para resolver alguns problemas interiores dela, de consciência, confessar-se em Fátima, ao dizer que era divorciada e que vivia com outro homem, teve uma situação bastante complicada. Portanto, ainda há muitas questões, porque, na verdade, nós temos uma atitude muito curiosa, mas que eu acho que é natural da condição humana, não é? Nós estamos preparados para olhar para o outro, não estamos preparados para olhar para nós. E nós, sistematicamente, aqui no Ocidente, vamos falando dos fundamentalismos muçulmanos e não nos apercebemos que o fundamentalismo cristão aqui no Ocidente é muitíssimo mais marcado do que aquilo que nós vemos no leste. A Universidade de Teherão convidou-me o ano passado para dar um curso no Irão. E aquela semana que eu vivi muito tranquilo, muito à vontade, e até porque, aproveitando a oportunidade de estar no Irão, de sair sem guias, percebi que mesmo nas questões dos afetos, da partilha de afetos e até da vivência de sexualidade, é muito mais livre interiormente do que é aqui em Portugal. Mais livre interiormente, ou seja, mais liberto de preconceitos. Sim, muito mais liberto de preconceitos, muito mais tranquilo. Assim, de uma forma simples, para comparar aquilo que experimentei, estamos a falar de uma semana, mas uma semana vivida com muita intensidade, aquilo que observo em Portugal, em Portugal há uma liberdade exterior, ou seja, a lei permite-nos, mas interiormente nós não nos permitimos. No Irão, aquilo que eu vivi foi, há uma lei que proíbe, mas interiormente as pessoas permitem-se e vivem as partilhas afetivas e emocionais. Portanto, quando diz interiormente, é dentro de quatro portas? Não, dentro da cabeça da um? pessoa. Da cabeça da pessoa. Por exemplo, nas revistas que escrevo, uma delas é a revista Telenovelas, onde tem todas as semanas 2 páginas, e tenho 6 páginas. 2 das páginas têm a ver com responder a questão de relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo, gays e lésbicas. E uma das questões que mais se repete é como partilhar, um adolescente, como partilhar à família a paixão por alguém do mesmo sexo, não é?
que quando vamos analisar um bocadinho mais e conversar mais essa questão, o que percebemos é que muitas vezes o problema não está na família nem na sociedade, está dentro da própria pessoa que está a viver aquela angústia, aquele sofrimento. É isso que eu digo, não temos liberdade interior. A lei até nos permite, mas depois nós não conseguimos agir nem conseguimos partilhar com os outros. E isso acontece em relação à maioria dos temas da sexualidade. Ou seja, não é só entre relações de pessoas do mesmo sexo, mas há essa falta de liberdade interior no que diz respeito ao sexo, Claro, no fundo. com muitos preconceitos. Na rubrica que tenho na Antena 3, há pouco tempo, a propósito de um assunto que é recorrente, já levantou imensos problemas e até com pessoas que gosto muito, em rádio já deu acesos debates, que é a questão de muitas mulheres terem a convicção de que a vagina liberta um odor que é muitíssimo desagradável e algumas mulheres referem que essa é a razão porque não forçam mais os seus companheiros a oferecerem sexo oral. E na rubrica, há pouco tempo, eu disse, bom, quer dizer, da mesma maneira como em relação ao preconceito dos homens portugueses que têm os pênis pequenos, já sugeri que nas casas de banho olhassem para os pênis de outros homens e percebessem que é tudo mais ou menos igual e que não são aquelas dimensões que vemos nos filmes pornográficos, que naturalmente os atores são selecionados e os realizadores chamam a atenção dos câmara para darem ângulos que favoreçam. Se quando nós olhamos percebemos que não há necessidade de termos esse preconceito todo, e deixe-me dizer, Marta, que ainda continuamos em Portugal a ter muitos homens, e isso percebe-se na consulta, num espaço mais privado, que vivem muito angustiados com o tamanho dos pênis, quando têm um pênis também absolutamente médio. Então o que eu sugeri em rádio foi que as mulheres tentassem com as amigas cheirar o canal vaginal das amigas, que para mim é a proposta absolutamente normal. E digo-lhe que isto foi há 3 semanas, mais ou menos, que provocou assim um alarido e um choque brutal. Quando eu penso que havia aqui uma vantagem extraordinária, que é a mulher perceber que a mulher não pode cheirar o seu canal vaginal, não consegue fazê-lo pela própria anatomia. Claro. E seria uma maneira de se descontrair e poder estar a usufruir mais ela e o seu companheiro da sua sexualidade. E deu um alarido enorme, sobretudo entre as mulheres. Isso mostra que, de facto, nós não temos uma liberdade interior. Nem para ouvir sugestões, quanto mais para experimentar coisas. Mas acredita, conheceria alguma mulher que tivesse esse à vontade para fazer isso, para se virar para uma amiga e dizer... Sim, fazer sim. essa sugestão? Sim, e eu acho que muitas mulheres terão feito isso depois desta sugestão. Mas não admitem que o fizeram? Não admitem. E outras têm uma necessidade, isto tanto acontece nas mulheres como nos homens, uma necessidade absoluta de afirmar o contrário. Ou seja, parece que estamos no século XVIII, sabe? Aquela forma de viver no século XVIII, que tudo se podia fazer e nada se podia dizer. Chegados ao século XXI, continuamos ainda de uma forma muito semelhante. E é pena, porque podíamos viver todos de uma forma muito mais tranquila e, como digo repetidas vezes, íamos com certeza contribuir para o aumento do produto interno bruto, porque quando nos realizamos e estamos tranquilos sexualmente, trabalhamos com muito mais gosto, muito mais à vontade, produzimos muito mais. E o tamanho interessa ou não? Claro que sim. Está a falar do pênis do homem? Também do pênis, sim. A ideia de que o tamanho não interessa é a mentira piedosa que as mulheres inventaram no século XX, quer dizer, para deixar os homens tranquilos. Mas os homens preocupam-se mais com isso? Ou também é uma preocupação para as mulheres? O tamanho do pênis é importante quer para homens, quer para mulheres. Aliás, é a principal angústia nos homens. Não é? Aliás, se reparar pelas piadas e as brincadeiras que entre amigos se vai fazendo, percebe-se que não estão tranquilos com esse assunto. E para as mulheres também interessa, porque, como o povo diz, os olhos também comem. E, portanto, é exatamente por aí que nós começamos a apreciar qualquer aspecto. Da mesma maneira Mas há como as pouco mamas... dizia que os homens muitas vezes acham que têm mais pequeno do que é na realidade e às vezes têm um pênis de tamanho normal. Normal, exatamente. Portanto, muitas vezes esse problema está na cabeça. Sim, e na ideia que os homens portugueses têm do que é o tamanho de um pênis, não é? E por isso é que... a tal ideia dos filmes pornográficos. Pronto, exatamente. Não é? Porque, se de facto, nós formos ver, é natural, é evidente que um realizador tem que selecionar atores. Aliás, se o tamanho não interessasse, os realizadores não tinham esse cuidado a selecionar atores. E não pediam tanto aos câmaras para escolherem planos que, de facto, fossem favorecer. Toda a gente sabe que, olhando-se ao espelho, ou vendo-se de cima para baixo, não digo eu que sou um bocadinho barrigudo, mas mesmo quem não é barrigudo, olhando de cima para baixo, tem uma percepção do tamanho do seu pênis completamente diferente do que se sentar na cama, de pernas abertas, em frente a um espelho. Vai ficar todo feliz a achar que o pênis, afinal, é muito maior do que aquilo que observava. E, naturalmente, que nos filmes pornográficos isso é utilizado também. Há um pouco aquela ideia, se calhar pré-concebida, que se costuma dizer que quem fala muito pouco faz. É verdade. Mas é verdade ou é mesmo uma ideia pré-concebida? É verdade. Sim, quem fala muito pouco faz. Eu rio Mas sempre que se diga isso. É sensato, deve-se falar sobre sexo.
Sim, É mas saudável. sim, mas quando aí o que estamos a dizer é brincar muito, não é? Falar muito, muitas vezes, é brincar muito, não é propriamente falar de sexo. Por Ou exemplo, seja, não levar demasiado a sério. sim, o falar o muito que é importante era, por exemplo, pegando o exemplo que temos há bocado, duas amigas discutirem a possibilidade de experimentarem o odor vaginal uma da outra. Pronto, isso não tem aqui nenhuma conotação sexual, é apenas conhecimento e desenvolvimento pessoal. E isso é uma conversa difícil de encontrar, mas não é esse falar. O falar muito, fazer pouco, é o falar muito de Eu mas faço, depois, eu aconteço. e depois não acontece. Sempre que se fala nisto, de facto é uma verdade, eu acho imensa piada e fica com vontade de rir, porque na verdade, neste momento, talvez seja das pessoas que mais fala publicamente sobre sexo, e então fica sempre, olha, cá estou eu a apresentar-me. E quantidade? É sinónimo de qualidade ou é possível ter a vida inteira ao mesmo parceiro e ser feliz e realizado? É possível. É necessário trabalhar muito para isso. O amor é um objeto vivo e tem sempre que se alimentar. Quer dizer, é impossível pensar alguém que tenha um objeto vivo em casa e que não tenha, não precise de o cuidar mais. Não é? Talvez em plantas pudéssemos pensar nos catos, pudéssemos talvez imaginar uma casa que tivéssemos deixado há 20 anos e que voltássemos 20 anos depois e talvez o cato ainda lá tivesse, mas outras plantas naturalmente vão morrer. E o mesmo acontece com o amor. Quer dizer, nós não temos ainda a representação de que o casamento, o amor, é uma coisa viva e que é necessário alimentar. E mesmo, esse é um problema grave no século XXI, mesmo chegados ao século XXI, quer dizer, as pessoas casam e agora já estão conquistadas, já não têm que fazer absolutamente nada. É mentira. E depois da atração, que é o primeiro sinal, aquilo que primeiro nos faz olhar para outra pessoa, há a necessidade de gerar, de mostrar o quanto somos interessantes para a outra pessoa, que é outro aspecto que se fala muito pouco e que não se promove. E é necessário promovermos o interesse da outra pessoa em nós. Mas também acontece casais estarem juntos uma série de anos e frustrados sexualmente pela falta de experiência, não só um com o outro ou com outros parceiros. Sim. Sim, isso é comum, isso é muito comum em Portugal. E a razão porque nós vemos tanta gente angustiada, neurotizada, desagradada, é porque uma percentagem, não lhe sei dizer números, mas uma percentagem muito larga significa claramente mais de metade, e quase que me arriscava a dizer mais de 2/3 dos portugueses, dorme ao lado de alguém com quem não tem gosto nenhum sequer na companhia, com quem não toca fisicamente e, portanto, mesmo em termos sexuais também não se envolve. E claro que isto causa danos gravíssimos, não só na saúde psicológica, mas também física de cada um dos dois, como naturalmente nos filhos que se vão apercebendo destas dinâmicas terríveis. Aliás, penso que é neste livro, A Hora do Sexo, que o Quintino escreve: quem não faz sexo adoece. Sim, isto é realmente verdade? Sim. Do ponto de vista clínico? Sim, do ponto de vista clínico é isso que acontece. Claro que a forma de adoecer, há formas de adoecer físicas que são mais imediatas, não é? Por exemplo, a questão da psoríase, não é? A secura forte da pele, que resulta da falta de toque com outros humanos, ou que se pode corrigir muito pelo toque com outros humanos, é uma coisa que se vê rapidamente. Agora, o estado emocional, a irritabilidade das pessoas, a impaciência para os outros, a indisponibilidade para pensar outras formas de fazer a vida, de pensar a vida, de lutar, ter energia para começar o novo dia, levantar-se, por aí fora, esses aspectos da saúde não se veem como, por exemplo, nós vemos os dentes. Eu costumo dizer, se nós víssemos a saúde mental dos portugueses como vemos os dentes dos portugueses, bom, chocávamos e não tínhamos coragem de olhar para ninguém, porque, de facto, as coisas estão muito pior ainda do que está a economia portuguesa e essa não preciso de falar, sabe, melhor do que eu Portanto, há, de facto, uma relação entre sexo e o humor, o estado de espírito. Sem dúvida. O nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa capacidade de raciocínio, o sexo está para o adulto como a brincadeira está para a criança. E há muitos anos que a psicologia e a psiquiatria dizem uma criança que não brinca é uma criança que está doente. Sendo o equivalente psicológico no adulto, o sexo, então um adulto que não faz sexo, e não faz sexo, aqui queremos dizer um sexo regular, com intervalos não superiores a uma semana, naturalmente também está doente e vai continuar a adoecer noutros sistemas também. É errado dizer que ainda há um pouco essa ideia também veiculada pela Igreja, um pouco também na sociedade civil, que não se devem ter muitos parceiros sexuais ao longo da vida. Goethe tinha um raciocínio, uma ideia, das muitas ideias fantásticas que ele, inteligente que ele apresentou, havia uma que eu gosto de repetir, que era
quem só conhece o seu idioma nem o seu idioma conhece. Não é? Nós precisamos conhecer outros idiomas até para começar a pensar o idioma português. E o mesmo acontece com conhecer outras pessoas. Quem só conhece uma mulher, quem só conhece um homem, naturalmente nem esse conhece. E nem pode apreciar. Não consegue perceber se quer ou se não quer, se gosta ou se não gosta. E, portanto, isto, em termos teóricos, é este primeiro raciocínio. Nós precisamos de nos experimentar sexualmente com outras pessoas até chegarmos ao ponto em que já sabemos o que é que eu quero e o que é que eu não quero. E um dos problemas graves na sexualidade dos portugueses é que não sabem dizer não. E não sabem dizer não exatamente porque nem sequer percebem o que é que querem e o que é que não querem. Esse já é um problema. Portanto, do ponto de vista Não teórico... sabem dizer não durante o ato, não gosto disto, Sim, não gosto sim, daquilo? e ficam muito aflitos a pensar isto pertence, isto não pertence, isto deve pertencer, isto não deve pertencer e, portanto, não conseguem rapidamente fazer o raciocínio. Se calhar isto até pertence, se calhar a maioria até faz, mas eu não gosto e, portanto, isso eu não faço. E não têm tranquilidade a apresentar isso às suas companheiras ou aos seus companheiros. E isto já é um problema sério. O outro problema é que nós vamos reparando, nós na clínica, na consulta, nos estudos que vão fazendo, que entre os 35 e os 45 anos há uma taxa de rupturas de casamento muito mais acentuada nas pessoas que até ao casamento tiveram menos parceiros. Ou seja, os casamentos, as relações amorosas estragam-se muito mais, uma diferença estatisticamente significativa e de uma forma bastante marcada entre os 35 e os 45, quando não houve um bom número de parceiros, um bom número estatístico em termos de que se vai levantando de dados de 5 a 10 parceiros sexuais. Parceiros sexuais com envolvimento emocional também, não é uma experiência de uma noite e que já não se vê outra vez. Ainda há uma distinção nesse campo entre homens e mulheres. Por exemplo, uma mulher com muitos parceiros sexuais é mal vista aos olhos da sociedade, um homem que teve muitas parceiras sexuais é um galã, por assim Exato. dizer. Cá está, e aí estamos. É verdade isso que a Marta está a dizer, mas isso é verdade sobretudo no que se diz, não o que se faz. Quer dizer, hoje as mulheres têm mais parceiros sexuais do que os homens. Mas tendem a dizer que têm menos Sim, e os homens tendem sim. a dizer que têm Não, mais. porque as mulheres, naturalmente as pessoas são inteligentes e percebem que há coisas que, se eu for dizer, vou ser mal interpretada. E, portanto, o melhor é não falar. E da mesma maneira como os homens aprenderam se não têm experiências suficientes, contam mais para compensar, as mulheres também já perceberam, também logo perceberam, que o melhor era não contar. E hoje, claramente, e hoje não é hoje de ontem ou de há 3 ou 4, e isso não podemos dizer, como hoje é moda dizer, o problema é da crise, porque é alguma coisa com, se calhar, 15 anos, 10, 15 anos em Portugal, que as mulheres têm muito mais parceiros sexuais do que os homens, mesmo as mulheres casadas, e têm mais facilidade em iniciar um contacto e convidar um homem que conheceram num bar e levar para a casa delas para passar a noite, não as casadas aqui, provavelmente, a não ser que o marido não esteja, do que os homens. Aliás, uma das queixas mais recorrentes que nós hoje vamos ouvindo em psicoterapia são as mulheres que por internet vão conhecendo homens e que, quando eles chegam a casa, a quantidade de homens que depois se recusam a praticar sexo ou que não lhes apetece fazer sexo. E nós não temos essa queixa tanto nos homens, ou seja, as mulheres, quando se disponibilizam, acabam por ir com mais facilidade. Há pouco, quando dizia que sem sexo adoecemos, quando é o caso de pessoas que assumiram uma condição de celibato, como freiras ou padres? Bom, aí temos um grupo muito particular. Há algumas freiras ou alguns padres conseguem aceder a um nível de desenvolvimento psicológico e espiritual que lhes permite estar em estados semelhantes a monges que conhecemos no Oriente, que se permitem viver sem sexo. Mas repare, quando eu estou a dizer, é algumas freiras ou alguns padres, não é? É uma minoria, no seu entender. Aliás, não é por acaso que num doutoramento realizado por um colega espanhol, portanto, uma cultura muito próxima, não é igual, mas muito próxima da nossa, há 3 ou 4 anos, 95% dos padres católicos em Espanha têm sexo regular. Portanto, se 95% dos padres católicos têm sexo regular, significa que, de facto, não é uma condição, uma facilidade mesmo para um padre católico ou para uma religiosa privar-se do sexo. Aliás, se os padres e as freiras católicas conseguissem lidar facilmente com a privação ou a suposta privação da sexualidade, provavelmente eram muito mais acolhedores para as pessoas. Nos colégios católicos não tínhamos os miúdos tão maltratados como muitas vezes são, e seria muito mais agradável aproximarmos da Igreja Católica e poder conviver com todo o clero, porque seríamos certamente muito melhor tratados. Quintino, vamos interromper para um curto intervalo. Voltamos já a seguir para esta conversa. Volte connosco também a seguir um curto intervalo. Até já.